Paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos continuar com o tema intensidade máxima, e tem sido bênção, parte 10. E nós falamos semana passada que a soberania de Deus ela é uma realidade, mas existe uma falsa doutrina da soberania de Deus, de que Deus vai fazer por você, Ele vai fazer para você. E nós vimos na parte 9, se você puder ouvir novamente, que Deus nos dá o privilégio, Ele sendo soberano, de nós participarmos. Então, que Deus enviou Moisés. E através de Moisés ele fez o que tinha que ser feito. Deus opera através de pessoas. Então, nesse tema, intensidade máxima, na parte 9, nós falamos que uma coisa prejudicial é você pensar, Deus soberania fará. Eu posso continuar com a minha vida como estou, na carne, com os meus pecados, que Deus é soberano, Ele fará. Esse é um grande equívoco que nos impede de avançar. Hoje nós vamos falar de outro equívoco importante, que é nós, sem percebermos, acabar confiando em nossas obras. Isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Começam na simplicidade, chegam diante de Deus falidos. Chegam diante de Deus sem nenhuma condição de salvação. Pobre, cego, nu, miseráveis. Ele chega, Senhor, só pela tua misericórdia, agora pelo teu sangue. E com o tempo, o inimigo astuto, começa. Porque se nós somos salvos pela graça, através da fé, a fé em Cristo, o que Ele já fez, o inimigo vai tentar tirar essa fé de Cristo para o bom comportamento. Isto remete à infância. Isso nos remete à infância, que o bom comportamento é premiado e o comportamento falho, ele é descartado. Se você tira notas boas no boletim, você é um bom menino. Se você tira notas baixas, você é um mau menino. E isto fica ali no inconsciente da pessoa. E quando o diabo diz, agora eu vou me aproveitar disso. E é uma coisa tão sutil, mas muito perigosa. Quando nós vemos aqui em Gálatas 2, se você puder abrir versículo 18, Paulo está falando aqui em Gálatas 2, que ele teve que repreender Pedro. Porque Pedro estava tentando, agora, quando estava no meio dos judeus, e vinha algum gentil ali, ele não comia, porque ele era o consagrado, o santarrão. Mas no início ele sabia que a salvação era somente pelo sangue de Jesus, e agora ele está dizendo que ele é uma estirpe, uma raça melhor, porque ele tem pedigree, afinal de contas, ele é judeu. Aí Paulo repreendeu na capa, escuta, Deus salva os judeus e salva os gentios pelo sangue de Jesus, não é pelo background, porque você é da tribo de Levi, porque você guarda a lei, porque você é circuncidado. Isso não vai te salvar, Pedro. Ele repreendeu Pedro. Então o que vemos aqui no versículo 18 é: porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Olha só, queridos, quando eu chego diante de Deus, ouço o evangelho, eu descubro que não tenho a menor chance de ser salvo. Eu olho o meu desempenho, o meu passado, digo, Deus, cobre com teu sangue, somente pela tua graça eu posso ser salvo. A pessoa chega diante de Deus, zero, falida, completamente consciente que ele só pode ser salvo pela graça, mas com o tempo Satanás é astuto. Assim como um exército inteiro de Israel foi destruído pela bagagem de Acã, a bagagem pode ser a nossa destruição. Ali está o anátema. O que acontece é, se eu torno a edificar o que eu mesmo já destruí. Quando eu chego diante do Senhor, eu sei que só posso ser salvo pela graça. Eu destruo toda a possibilidade de salvação pelas obras. Mas com o tempo, o diabo astuto começa a dizer, olha como você ora, eles não oram. Você está vendo, você sempre aí em oração, e esse povo não quer nada com Deus. Você veja, você está sempre nos cultos, mas aquela pessoa nunca vem. Você merece mais. Isto é tornar a edificar, ou seja, tentar ser aceito por bom comportamento. É uma cilada tremenda que Pedrão caiu, olha aqui. Gente, nós estamos lidando com um demônio que ficará preso 1000 anos ele ficará preso. Depois ele será solto. Do milênio, e ele vai enganar todas as nações para virem contra Cristo. Agora imagine o poder persuasivo. Nós estamos falando de coisa aqui não para gerar medo, mas para gerar prudência. Esse é um perigo sempre presente. A carne quer retomar o comando. E como nós estamos falando de intensidade máxima, precisamos deixar esse fermento fora, hein?
esse ferimento fora, se torna edificar. Então, aquilo que a pessoa começa a apresentar para Deus como bom comportamento para ser abençoado, é contado como transgressão. Eu estou indo orar bastante, Deus. Ó Deus, essa semana evangelizei 3. Deus, o Senhor está vendo como eu estou buscando o Senhor? Qualquer confiança na carne será computada como transgressão, como disse o pastor Geraldo ontem. É pior do que ele ir no bailão dançar, é ele se consagrar e se gloriar na consagração. Porque consagração é uma coisa boa, desde que esteja dependendo da graça e para a glória exclusiva do Senhor. Mas quando eu começo a me gloriar nos pontos fortes, é ali que Satanás vai tirar minha fé do Senhor e colocar a fé no bom comportamento. Aquilo que a missionária Vera pregou. Quando eu tenho um bom comportamento, eu penso assim: Deus vai me ouvir e vai me abençoar. Quando eu falho, eu me sinto tão miserável, indigno e digo: agora como é que eu vou orar depois que eu fiz isso? E nós começamos a avaliar o nosso relacionamento com Deus baseado no nosso desempenho. E quando nós estamos baseando o nosso relacionamento com Deus baseado no nosso desempenho, nós estamos na cilada do diabo. Porque quando eu erro, é pela graça. E quando eu acerto, é pela graça. Isso tem galardão? Tem, mas não tem mérito e não tem nada a ver com bênção e não tem nada a ver com salvação. A salvação não pode ser atrelada a desempenho. A salvação tem que ser atrelada ao sangue de Jesus e nada mais. Quando diz o único suficiente Salvador, o diabo ele é astuto. Ele diz: olha, o sangue de Jesus mais o seu bom comportamento, né? Aí ele coloca isso aqui, a pessoa compra o pacote, mas está empolorado, porque junto com aquilo ali vem um pouquinho de fermento. E a pessoa começa na simplicidade. Paulo escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam apartados da simplicidade do Evangelho. Se você adiciona algo a Cristo, você não está tendo mais, está tendo menos. Você pega um leite bom que está dando para a criança, coloca bastante água, você acrescentou, mas você não melhorou a qualidade, você piorou a qualidade. Tudo que você acrescenta a fé em Cristo, isso é perda. E as igrejas prestam um grande serviço. As igrejas não. Algumas pessoas prestam um grande serviço quando dizem: se você fizer isso, Deus te dará aquilo. E atrelam novamente: se você comprar isso, Deus fará aquilo. Então começa a atrelar a bênção ao comportamento. Porque você fez isso, agora você merece a bênção. Porque você deu isso, agora você merece a bênção. E aí a pessoa, quando vê, tem confiança em Cristo, mais bom comportamento. Pronto, ela caiu nisso aqui, ó, transgressão. Tudo que ela faz para ser aceita e salva é computada como transgressão. Ela pensa que está sendo computada como merecimento. E está sendo computado aqui, quanto mais ela ora, mais transgressão, é computado como transgressão. Senhor, fui no culto, computado como transgressão. Senhor, ajudei a velhinha a atravessar a rua, computado como transgressão. Tudo que a pessoa faz para ser abençoado, para ser salvo, é computado como transgressão. Agora, se ela faz como salvo, como filho, como herdeiro, tendo já esclarecido que isso, agora ele já está salvo pelo sangue, e faz por gratidão, por amor a Deus, isso é como perfume de Senhor. Ajudei a velhinha que eu quero dar bom testemunho e quero que ela seja salva. Isso tem galardão diante do Senhor. Agora, você está fazendo como salvo e como filho. Então, se você faz como filho, tudo que você faz é agradável a Deus. Agora, se você faz como mendigo, Senhor, estou fazendo isso, para o Senhor me dar aqui. Se você faz qualquer coisa, irmãos, cuidado com qualquer pastor que disser qualquer coisa que você fizer, aí Deus vai te salvar, aí Deus vai te abençoar. Aqui está a doutrina de computado como transgressão. Quanto mais a pessoa faz, mais diante de Deus ela é vista como transgressora. Deus vai permitir que ela caia feio, para ela se sentir indigna. É o único jeito, para ela poder ser salva. Porque se ela está se dignificando na sua obra, Deus vai ter que torná-la. Porque, irmãos, tem uma coisa que Deus abomina, é o pecado. Só que tem uma coisa que Deus abomina mais que o pecado, que é a justiça pessoal. O pecado é abominável, mas eu tentar me justificar por obras é pior que o pecado. Então, quando a pessoa está tentando ser salva por obras, Deus permite que ela tenha um desempenho medíocre. Vai permitir que ela quebre a cara, infelizmente, para que ela caia em si e diga: Senhor, só pela tua misericórdia. Bom, então agora vamos começar. O problema é que, quando ela cai, por uns 2 ou 3 dias, que ela fala uma coisa ou erra, ela se sente a pior dos homens e só pela misericórdia. Mas daqui a pouquinho ela começa a retomar. Pronto, agora eu voltei, gente. Agora tem que cair de novo.
Parece que a pessoa não se acostuma a ter um bom desempenho e não se gloriar nisso. Ou ela tem um desempenho medíocre e diz, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus tem misericórdia. Daqui a pouco, por causa da misericórdia, ela começa a dizer, bom, já estou perdoado, agora vamos voltar às boas obras. Meu Deus, porventura quando o Filho do Homem vier a chorar fé na terra, né? É uma coisa tremenda. O que tem, irmãos, de pessoas que se gloriam, porque no momento que você se gloria na sua consagração, ela é computada como transgressão. Se você ora, que bom. Se você medita na palavra de Deus, se você contribui financeiramente, se você visita o órfão e a viúva, tudo isso como filho, com gratidão, já salvo. Não mistura essas duas coisas. Isso é coisa boa, irmão. Isso é obra de ouro, pedra preciosa. É para isso que nós somos salvos, para as boas obras. Mas quando se mistura boas obras de justificação, boas obras de bênção, boas obras de salvação, meu irmão, é transgressão. Porque nada podemos acrescentar ao sangue de Jesus. Amém? Então, cair da graça não é cair em pecado. Entendeu? Que ela caiu da graça. Cair da graça não é cair em pecado. É cair no bom comportamento. Vamos ver isso? Gálatas 2:4. Quero ver se é isso aqui. Acho que é Romanos 2:4, eu coloquei Gálatas, né? Vamos ver aqui. Então, queridos, que Deus nos ajude, amém? Só um pouquinho que eu coloquei aqui, mas não é. Aqui, eu vou colocar aqui só um pouquinho. Vou escrever aqui e já passo para os irmãos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para nós não cairmos da graça, porque o que é a graça? A graça é confiar em Cristo como único e suficiente. Aqui, é 5:4, né? Eu coloquei 2:4, Gálatas 5:4. Então, queridos, olha só. Separados estáis de Cristo. Olha lá, 5:4, encontraram? Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, pelas obras, pelo bom comportamento. Da graça tens caído. O que é cair da graça? Começar a confiar nas suas obras. No momento em que eu digo, porque eu fiz isso, agora sim Deus vai me ouvir. Semana eu não pequei, gente. Semana eu só fiz coisa boa. Se eu orar, Deus vai responder. Quando eu atrelo desempenho e mérito, meu irmão, da graça eu caí. Da graça eu caí. Então o nosso ponto forte, diz que o diabo sempre ataca o nosso ponto fraco, né? Não, às vezes ele ataca o nosso ponto forte. Porque se ele disser, ninguém está fazendo, você está fazendo. Mas como você é dedicado? Ser dedicado é uma coisa boa. Mas quando você se gloria na sua dedicação, você não será ouvido por Deus, não é? Nós temos um exemplo disso, Lucas 18. De um homem que estava fazendo tudo certinho e não foi ouvido. E o outro estava fazendo tudo errado e foi ouvido. Então isso é perigoso, a oração que Deus não ouve. Qual a oração que Deus não ouve? A oração de quem está fazendo tudo certinho e se gloria nisto. Irmãos, o maravilhoso é quando você melhora o seu desempenho pela graça e não se gloria nisso. Mas no momento em que você diz, puxa, eu estou fazendo tudo certinho, nesse momento você caiu da graça. Se Jesus vier naquele momento, você não está salvo, porque você não está confiando em Cristo, está confiando nas tuas obras. Olha aqui, Lucas 18:11. Acharam? Lucas 18:11, vocês acharam? Eu não achei. Aqui, vamos lá. O fariseu, estando em pé, orava consigo. Ele orava consigo, porque Deus não estava ouvindo. Ele estava falando com ele mesmo. Orava consigo. Falava consigo mesmo. Dessa maneira. Deus, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, não faço campanha de prosperidade, não compro objetos nas igrejas, não participo de campanhas financeiras, mas eu sou fiel, meu Deus, o Senhor sabe. Não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este aqui, publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possui.
Essa é a oração que Deus não ouve. Temos que aprender com as Escrituras, amém? A gente tem que aprender com os erros dos outros, porque aquele que é sábio vai aprender com os erros dos outros, não vai precisar passar na carne. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo a Deus: tem misericórdia de mim, pecador. Digo que este desceu justificado pela sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, nós devemos exaltar a quem, amados? A graça, a Jesus, a palavra, o Espírito. Aquele que se gloria no quê? Senhor. Aquele que a si mesmo se exaltar. Amados, existe uma maneira de exaltação que nós não percebemos muitas vezes, que é o julgamento. A Bíblia diz que você se condena a si mesmo quando julga quem quer que seja. Porque veja bem, quando eu vejo o defeito do outro, ao invés de interceder, eu julgo, eu estou dizendo: eu sou como ele, eu sou o penúltimo, eu estou errado, gente. Mas esse aqui eu até posso sentar aqui, ó, e julgar, porque ele é pior que eu. No momento em que eu fico na penúltima posição, eu estou nessa posição aqui, ó. Eu não sou como aquele ali. O pior lugar que uma pessoa pode estar é no penúltimo lugar. Sou falho, mas não tão falho como aquele. Isso me dá o direito de, já que eu não sou tão falho como ele, escrachar ele. Aqui. Aquele ali é falho. E quando eu não me compadeço, não intercedo, não cubo de oração, mas eu digo, na minha mente, lá no escondido da minha mente, eu sou um pouquinho melhor que ele. Nesse momento, eu caí da graça. Porque ninguém é melhor que ninguém. Todos pecaram. Uma coisa maravilhosa é se a irmã vê um defeito em mim, eu vejo no irmão, diz assim: se eu tivesse no corpo dela, eu faria pior. Ela não é tão ruim como eu. Porque se eu tivesse o background dela, o que ela sofreu, o que ela está passando, o conhecimento bíblico que ela tem, eu tenho certeza que se eu tivesse no pelo dela, eu faria pior que ela faz. Mas como eu tenho essa visão, o Senhor tem dado graça, então eu não faço. Mas se eu tivesse passado pelo que ela passou, os demônios que ela está lutando, a herança familiar, a macumba, a urucubá que ela está passando, eu faria pior. Então essa ideia de que a tua carne é um pouquinho melhor que a carne do outro é uma grande falácia, porque na verdade tudo igual. E agora é melhor o quê? Você se humilhar. Aquele que é assim mesmo se humilhar. Se Deus diz que todos são igual, você se humilhar é melhor. Sabe por quê? Você se coloca como pior que aquela pessoa e intercede, se compadece dela. Você se coloca como pior. Agora o que nós fazemos? Eu sou ruim, mas a minha carne não é tão ruim quanto a dela. É a oração que Deus não ouve. E quantas vezes, irmão, inconsciente fala assim: gente, eu sou pecador, na minha condição humana, na minha carne eu sou, mas aquele ali é bem pior que eu. Nesse momento, coloquei aquele que se exalta, uma lei espiritual, vai ser humilhado. Aquele que é assim mesmo, não quer dizer, tem gente que fala assim, um pregador uma vez falou assim: aquele que é humilhado será exaltado. Não, aquele que é humilhado vai continuar sendo humilhado, porque é burro mesmo, tem que quebrar a cara. Aquele que se humilha, é o que a Bíblia diz. Aquele que a si mesmo se humilha, é algo voluntário, não é? Aquele que é humilhado será exaltado. Não, aquele que é humilhado não pode ser humilhado, porque é burro. Está quebrando a cara porque é burro. Agora, a Bíblia diz aquele que é humilhado será exaltado. Aquele que é a si mesmo, conscientemente, voluntariamente, pela renovação da mente. Peraí, há um lugar perigoso, a soberba. Foi por isso que Lúcifer caiu. Eu vou ao contrário dele. Se para cima é perigoso, aqui é o normal, eu vou para baixo. Não tem ninguém pior. Porque, irmãos, você vai encontrar que os maiores piedosos que já passaram por essa terra, se você ler a história deles, Whitefield, Wesley, Finney, Lutero, Calvino, se você lê a história deles, todos eles se gloriavam em Cristo, se viam salvos em Cristo e viam-se na sua condição humana como os piores pecadores, os mais indignos, os mais miseráveis, os mais errados, aquele que ele nem sabia por que Deus o salvou. Então ele tinha uma segurança no espírito, só isso. Na carne eles iam lá para o chão, para o último lugar, e se jogavam lá no último lugar e ficavam lá e ninguém tirava eles. Ninguém era pior que eles. Irmãos, quando nós descobrir que a nossa carne é a pior carne do planeta, nós estamos seguros.
Claro que toda carne é igual, a Bíblia diz que toda carne é vaidade, mas um nível seguro para você não subir é você dizer, não há pior carne, não há pior pessoa que Deus salvou do que eu. Paulo dizia, o principal, o pior dos pecadores foi o que Deus salvou. Ele dizia assim, de todos que estão aqui nesse planeta, Deus pegou o pior pecador da terra. É claro que hoje nós não somos pecadores porque fomos justificados, santificados no Espírito, mas temos uma carne pecaminosa. Estamos falando de coisas profundas aqui, irmãos, de coisas boas, são proteção para a nossa fé. É proteção para a nossa fé se gloriar em Cristo, e no Espírito nos vermos justos, dignos, salvos, amigos de Deus, cidadãos dos céus, embaixadores. É bom essa questão espiritual, se gloriar em Cristo, mas é bom proteger que você ainda tem uma carne, ainda não foi glorificado, você ainda tem uma carne que quer retomar o comando, e essa carne ela é gabarola, ela é soberba, ela é crítica, ela é maldosa, ela é impiedosa, ela é fofoqueira, ela é mexeriqueira. Quando você for fofocar, antes de fofocar, ore, interceda, cubra essa pessoa de oração, depois com o médico irmão por irmão orar também, porque o prazer de mostrar a nudez do outro, lá a Bíblia diz que foi o que fez com que aquela tribo de Cão fosse amaldiçoada. O prazer de ao ver a nudez do outro, dizer, olha como ele erra. Já outros dois disseram, eles erram, então vamos descobrir o que nós podemos fazer para ajudar, Senhor tem misericórdia, entendeu? Se for falar com o irmão, é para o irmão orar. Agora pode dizer, nesse momento eu estou um pouquinho melhor que ele, não é? Porque isso me dá o direito. Se eu estou dizendo, porque, nesse momento o outro é um pouquinho pior que eu. Subir, o diabo conseguiu. É que nem um balão, você sobe, depois pega o alfinete. A soberba precede o quê? A queda. Todo humilde, quando fala do defeito do outro, fala com temor e tremor. Porque se eu tivesse no corpo dele, eu faria pior. Ele não é tão ruim quanto eu. Porque se eu fosse a história dele, o pai dele, a mãe dele, a vida dele, a carnalidade, eu faria 7 vezes pior. Até que ele não é tão fale como eu sou pior que ele. Que nem eu brincava com o irmão e dizia assim, você não sabe o quanto eu, na minha condição humana, sou indigno, eu sou pior. Você não conhece meu coração, se eu soubesse, eu não falava isso. Eu sou muito pior que você. Então, qual é aquela competição para ver quem é o mais indigno? Porque realmente, irmãos, da nossa família, Deus nos salvou porque nós éramos os piores, né? Mais indignos, mais errados. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Digo que este que se humilhou, desceu justificado. E que adianta tudo isso, irmão, se Deus não vai aceitar, não vai receber, não vai justificar? Então, quando eu me julgo digno no Espírito, estou exaltando o Senhor. Quando eu digo assim, porque Cristo me justificou. A Bíblia diz em Efésios 6 que Deus nos declara dignos. Então, se Ele me declara digno, eu não posso dizer que eu sou indigno. Não posso. Se eu disser que eu sou indigno, eu estou pecando contra o sangue de Jesus, porque Ele me limpou, me chama de impuro. Eu estou chamando de impuro aquilo que Deus purificou. Então eu sou puro, sou justo, sou salvo, sou herdeiro, recebo todas as bênçãos gratuitamente. Isso no Espírito. Agora, cuidado com a tua carne. Se você pensar que isso tem algo a ver com o seu desempenho e comportamento, você pegou a glória do Senhor e pôs aqui. A glória do Senhor, irmãos, Ele não divide a pessoas. Se você ora por enfermo, ele é curado, você fica feliz porque a pessoa foi curada e saiu daquele sofrimento. No momento que você achar, claro, porque eu oro, eu jejuo, é por isso que Deus está operando. No momento que você pega e atribui qualquer... irmãos, qual é o segredo da Gerados para a Graça? Se nós tivermos algum segredo, aí está a ruína da Gerados para a Graça. Porque não tem um segredo, é Cristo. Se você tem qualquer mérito, qualquer pontinha na glória, né? Moisés disse assim, porventura eu e Arão tiraremos água para vocês. Disse, porque você quis aparecer na foto, você não entra na terra prometida. Nós não temos qualquer mérito, irmãos. Temos galardão, mas a honra, a glória, o louvor é todo do Senhor. Toda a glória. Então é muito perigoso, irmãos. Tem gente que pega e fala, irmãos, para a glória de Deus, essa semana glória de Deus, coisa linda. Então nós temos muito cuidado, porque a carne ela é gabarola. E quando a carne ela entra em ação, ela estraga tudo. Estava tudo indo bem, irmão. Entrou a carne ali, estragou tudo. E como a missionária Vera falou, a carne é assim. Você está fazendo tudo certinho, tem mérito. Está errando, agora você é indigno. Quando na verdade você não é indigno, porque em Cristo você é justo, você é salvo. Esse senso de indignidade ele é diabólico. Jamais se sinta indigno, porque Cristo te tornou digno. Jamais que nem se eu merecer, Deus vai dar. Isso é pecado.
Se eu merecer, Deus vai dar. Se Cristo disse que Ele morreu e repassou tudo que é de Deus para nós e desfez os efeitos da queda, se Ele disser, se eu merecer, Deus vai me dar. Você está dizendo que você não merece, sendo que Cristo te fez digno. Em Colossenses 1,12 diz que Ele nos fez idôneo, merecedor de todas as bênçãos. Então no momento que eu digo, eu só recebo o que eu mereço, se eu merecer, Deus vai dar. Ué, você está atrelando o quê? Vamos analisar aí. Senta aqui, vamos conversar. Se eu merecer, Deus vai me dar. O que é merecer? Se eu fizer tudo certinho, se eu orar, se eu batizar. Tá, então você não está salvo. Esse se eu merecer, o meu comportamento é que vai dizer. As minhas obras é que vão dizer. Você está vendo que perigo? Isso é um perigo muito grande. Quando a pessoa, isso parece humildade, mas isso é soberbo, irmão. Quando a pessoa diz assim, irmão, que Deus só me deu o que eu mereço. Porque se eu merecer, Deus vai operar. Essa pessoa é soberba, porque ela está se gloriando em si mesma. Nós não temos nenhum mérito de Deus senão o sangue de Jesus. Paulo escreveu isso em Filipenses 3,9. Ele diz assim, chegou um momento em que eu descobri, eu tentava fazer as coisas certas, eu errava. Deus permitia que eu errava e quebrava a cara. Sabe para quê? Para mim chegar num ponto e dizer assim, Deus, eu desisto. Não vou mais agora tentar ser salvo por obras. Chega, eu vou ser salvo pelo teu sangue. O Senhor vai mudar minhas obras, eu quero dar um bom testemunho, é claro que eu vou mudar, mas isso é o efeito da salvação, não é condição para ser salvo, né, amados? A santificação é o efeito da salvação. A santificação não é uma condição para ser salvo e abençoado. Tem muitas igrejas que dão essa impressão, Humberto, que a santificação é uma condição para ser salvo e uma condição para ser abençoado. Isto aí é doutrina de demônios, é doutrina de fariseus. Você só é santificado, e isso é um presente de Deus, porque Deus te salvou, o Espírito entrou e está te santificando. Então o teu desempenho vai mudando. Agora, o teu desempenho vai mudando, mas quando o Senhor vier, o teu desempenho não salva, porque ninguém tem um desempenho que possa descartar o sangue de Jesus e dizer assim, Deus, cheguei num ponto agora que nem preciso mais do sangue de Jesus, que olha o meu desempenho. A Bíblia diz que ninguém se gloriará por obras, ninguém será salvo por obras. Em 1 João 3, disse, quando eu ver Deus face a face, eu serei igualzinho a Ele. Aí eu serei 100%. Mas nessa terra Deus jamais permitirá que eu chegue a 100%. O máximo 99,9%, mas 100 não. Para que eu precise do sangue e para que eu não me glorie em obras. Então, por mais que você mudou, desde que você recebeu Jesus, você mudou, largou um montão de coisa, mas teu desempenho ainda não te salva. Você nunca vai conseguir chegar diante de Deus e ter mérito. Deus é tão maravilhoso que Ele não permite. Ele diz, sede perfeitos, a gente busca essa perfeição, só que essa perfeição será só na glória. Porque se o homem chegasse à perfeição, ele diria assim, eu sou um perfeito que Deus me fez. A segunda oração dele, eu e Deus somos perfeitos. A terceira é, eu sou onipotente. É assim, o ser humano é assim, irmão. Ele não consegue nessa carne se gloriar em Deus sendo perfeito. Por isso que Paulo escreve em Romanos 7, eu dou glória a Deus, porque no Espírito eu sirvo a Deus, mas na minha carne ainda sou limitado, porque isso me faz depender do Senhor. Parece que você não avança muito, porque tem gente que ora, não avança muito em santificação, em dons, porque Deus sabe que ele não está preparado para aquilo, ele vai se gloriar e ele vai se arrebentar. Ele não está preparado. Deus queria dar para você $1 trilhão, queria, mas ele sabe, se eu der, ele vai se perder. Se eu der o dom dele levitar no púlpito, levantar a mão e uma pessoa que está caveira, criar carne nela, ele não está preparado para dizer, eu queria dar isso aí, mas ele se empolga, ele vai achar que é alguma coisa. Então é preciso descer para que Deus possa conceder isso aí. Quem será tão humilde para receber algo de Deus e não se gloriar? Aí está. Pedrão estava se gloriando, irmãos. Aqui em Filipenses 3:9, Paulo diz, eu desisto, chega. Quer saber uma coisa? Eu vou ser salvo, Deus, agora pelo sangue de Jesus. Não vou acreditar mais nada nisso. Quando eu errar, vou depender do sangue. E quando eu acertar, eu vou me gloriar no sangue. Ele diz, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu não vou ser salvo mais pelas obras, pelo meu comportamento, eu não vou tentar impressionar Deus com as minhas obras. Quer saber uma coisa? Deus, me salva por causa do sangue de Jesus. Acabou, isso encerrado. E quando você pensa assim, Deus pode continuar santificando a sua vida. Porque Deus nos salva através da fé, mas Deus nos santifica através da fé. E no momento que Deus começa a santificar, a pessoa pensa que santificação tem a ver com a dedicação, com o bom comportamento. Ele estraga todo o processo, interrompe o processo. Porque se pela fé fui salvo, pela fé eu também sou santificado.
é pela dependência da graça, amém? Romanos 9 diz que Israel era um povo dedicado a Deus, e por isso que ele não foi salvo, porque eles eram muito dedicados e confiavam nessa dedicação. O problema é que Deus tinha que dar a salvação como presente. A única maneira de Deus salvar é por presente, te dá um presente, o dom, certo? E Israel dizer, não, vai ter que ser pelo meu comportamento. Ou eu quero te dar, não, eu vou merecer isso aí, eu vou caprichar. E aí não dá a liga, porque o testamento é, você é salvo pela graça, através da dependência da obra de Cristo. E Israel diz, não, você é salvo pelas minhas obras. Olha lá, Romanos 9, 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, isso que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. E todo que nela crer não será confundido. Que Deus nos livre, amém, amados? A mim e a você, desse fermento da massa. De nos gloriarmos naquilo que estamos fazendo, ou nos gloriarmos daquilo que Deus está concedendo e tomar como nosso. Irmãos, nós não sabíamos isso da palavra quando nós estávamos no mundo. Essa capacidade não é mental, é Deus que tem dado. E se agora você conhece e se diz, aquele lá não sabe. Peraí, mas você não sabe também. Você sabe porque foi te revelado. No momento que você pensa que sabe mais a Bíblia do que aquele lá que não sabe, que você sim conhece doutrina, eles não conhecem, você está se gloriando em algo que não é teu. Eu oro pelos enfermos e são curados. Aquele pastor ora e a pessoa não é curada. Peraí, mas você está se gloriando em algo que não é teu. E é muito perigoso, amado, nós tomarmos aquilo que é de Deus e nos incharmos e achar que aquilo é nosso. Sabe? Isso é apropriação indébita, né? Você está indevidamente tomando aquilo que é de Deus e atribuindo a si mesmo. E passa para os outros uma impressão de que o seu desempenho mudou, porque afinal de contas você é dedicado. Não, você mudou porque Deus mudou você, né? Como o irmão escreveu, eu não mudei, Deus me transformou, amém? Que Deus nos ajude a continuar dando toda a glória. Enquanto você está dando toda a glória, eu te digo toda, não fica nem um pedacinho. Quando você dá toda a glória ao Senhor, a glória continuará descendo e você vai continuar crescendo. Porque com os humildes está a sabedoria, ali está o crescimento. Mas no momento que eu começo a achar que sou alguém melhor do que qualquer pessoa dessa terra, bem, quando você critica e julga, dá a impressão, lá no fundo do seu coração, eu sou um pouquinho melhor que essa pessoa. E quando você diz eu sou um pouquinho melhor que essa pessoa, você está fora. Porque com os humildes está a sabedoria. Deus derrama graça aos humildes. Humildes vem de humo, terra fértil. Fica embaixo ali e por isso há crescimento à sua volta. Que Deus nos ajude. Sei que essa palavra foi uma cacetada na nossa carne. Espero que ela fique bem desmaiada por um tempo. Não nos incomode.